boa noite para você que mora nesse país em que o presidente saiu do hospital, mas a doença não saiu dele. A doença da mentira, a doença dos ataques à democracia, a doença de uma pessoa que parece se preocupar já desde que tomou posse com 2022. Passou aí 2, 3 dias no hospital em São Paulo e saiu com ataques pesados, principalmente a CPI. Ele agora, em vez de atacar só o PT, ataca também a CPI, porque sente que é da CPI que vem o maior desgaste ao governo dele nesse momento, Tayane. Quando ele entrou no hospital, ele atacou o PT e o PSOL. E saiu do hospital atacando o Randolph, o Omar Aziz e Renan Calheiros. Foi isso que o Bolsonaro fez nas entrevistas de ontem e hoje também, né? Chamou o Omar Aziz de anta-amazônica, chamou o Randolph, nem sei direito do que ele chamou o Randolph, mas xingou também, atacou. Disse que o Randolph fez lobby por vacina. Né? E o Randolph respondeu, eu queria vacina, vocês querem propina. Foi a resposta do Randolph, vice-presidente e proponente, né, da CPI da pandemia. O Omar Aziz tirou um sarro do Bolsonaro, né? Ele foi chamado de anta-amazônica. Ele diz, olha, eu não sei, eu não sou anta-amazônica, o senhor talvez não conheça a fauna amazônica, mas a onça costuma pegar o macaco, a onça costuma caçar o macaco. Foi a resposta do Omar Aziz para o Bolsonaro, querendo dizer que ele está mais para onça do que para anta, e a onça é caçadora, né? E está no encalço do bolsonarismo. Então, foram esses ataques do Bolsonaro, não só a CPI, ele atacou as lideranças da CPI, como atacou também, de novo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, o Barroso, né? Já tinha feito isso naquela entrevista coletiva na saída do hospital no domingo, e hoje, de novo, falou de fraude e falou o seguinte, as mesmas pessoas que tiraram o Lula da cadeia vão contar votos no TSE. Acontece, aliás, o Barroso, né, para quem acompanhou o julgamento como a gente, né, Daiane, o Barroso foi daqueles mais fervorosos em defesa da Lava Jato, não queria de jeito nenhum anular sentenças, mas o Bolsonaro joga na confusão, né, a turma dele nem acompanha isso, então vamos atacar a justiça em bloco e fazendo de conta que o Barroso é amigo do Lula, quando é o contrário, né, o Barroso era da Lava Jato, o Barroso é da turma do ministro da Justiça do Bolsonaro, o ministro Moro, o ex-juiz suspeito Sérgio Moro. Mas ele fez esse ataque ao Barroso, disse que tiraram o Lula da cadeia e vão contar os votos lá no TSE, e ele disse, olha, nem sei se vale a pena participar da eleição com esse voto aí, com esse sistema de voto eletrônico. Ou seja, já começa a encontrar, inclusive, uma desculpa, será, para não concorrer? Eu acho que não, acho que é mais tá fazendo aí um blefe, né, para ter discurso junto com a turma dele. O vice-presidente, o Mourão, o Hamilton Mourão, vai para Angola, e aí a gente descobre que o que ele foi fazer em Angola era lobby para a Igreja Universal do Reino de Deus, porque a Igreja Universal, como a gente sabe, foi excomungada, foi expulsa lá de Angola, né, num processo ali em que acusaram os brasileiros da Universal inclusive de racismo em alguns casos, e de mau uso do dinheiro aí. Então o Mourão foi lá fazer lobby para ver se a Igreja Universal consegue retomar as suas igrejas e as suas propriedades em Angola. Papel de vice-presidente general, fazer lobby do Edir Macedo. O que será que o Mourão vai ganhar em troca, né, Daiane? É a pergunta que eu fico me fazendo por aqui. E esta semana é a semana em que a CPI não trabalha publicamente, vai continuar trabalhando nos bastidores, e é a semana do 24 de julho. A gente já começa lembrando que no próximo sábado, manifestações do Fora Bolsonaro e Fora Militares, que é um outro tema que voltou forte agora. Mandar embora os militares, não adianta só dizer fora Bolsonaro. Hoje, o presidente do PSDB, né, disse que o partido pode abrir mão da sua candidatura na cabeça de chapa por uma candidatura aí dessa chamada terceira via. Foi contestada aí pelo João Dória, claro, porque quer ser candidato, mas ele também disse nessa entrevista que ainda não há clima para impeachment, porque, segundo ele, não há manifestações de rua com diferentes ideologias. Essas foi a frase que ele deu. Então, ele classifica, coloca um rótulo, né, em quem está indo para a rua, como se a quantidade dessas pessoas que estão ocupando as ruas fosse única e exclusivamente ocupada pela esquerda, né? Eles tentam taxar isso e diante disso, também deslegitimar essas manifestações que têm acontecido aí
nos últimos dias, e tentando também dar esse afago aí, né, dando esse respiro para o Bolsonaro, já que o governo, aliás, o partido, o PSDB, de certa forma, ocupa ali cargos, participa do governo de certa forma, né? Então, dentro do parlamento também se comporta como tal, não se comporta como oposição, muito longe disso. Então, esse ambiente que as manifestações vão trazendo, vão reforçando, vai ajudando também nessa empurra, né, de tensões diante dessa direita que tenta e não tem conseguido construir esse candidato que possa ser, segundo até o Dória em entrevista hoje na CNN, ser esse candidato que não esteja, segundo ele, nos extremos, que é outra característica que essa direita liberal tenta emplacar na candidatura, principalmente do ex-presidente Lula, que tem sido, nas pesquisas, apontado aí como o favorito. Então, as manifestações de sábado têm uma importância muito grande dentro deste processo, né, Rodrigo? Sim, vamos falar disso daqui a pouco com o Daniel Cara, ver como é que ele está vendo essa perspectiva para o dia 24 de julho. Hoje, mais uma movimentação também que eu acho importante, a declaração do vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo Ramos, que é do PL, ele é do Amazonas também, assim como o Omar Aziz. Eu acompanho o Marcelo Ramos porque, apesar de ser do PL, ele não é um sujeito tradicional do centrão, ele até teve uma formação mais pela esquerda e depois virou, por contingências lá da política regional, um político de centro, de um partido de centro-direita, mas ele tem posições até que oscilam bastante, né, entre a esquerda e a direita. E ele está sendo muito atacado pelos bolsonaristas, porque ele tem dito que ele gostaria de analisar também os pedidos de impeachment, mais de 100 que já entraram. Ele está botando pressão em cima do presidente da Câmara, do Arthur Lira. Então, o Marcelo Ramos virou alvo dos bolsonaristas. Todo mundo que não fecha de forma absoluta com os bolsonaristas vira comunista, adversário, inimigo, né? Então, ele é mais um. Então, vão haver deslocamentos. O PSD do Kassab, o Kassab já tem dito que não está mais com o governo, né? Ele, a articulação, a liderança do partido. É claro que eles têm lá o Faria, né, que é o genro do Silvio Santos, que é filiado ao partido, que é ministro, mas não fala em nome do partido. Há um deslocamento de setores da centro-direita para longe do Bolsonaro, PSD, parte do PSDB, só que isso não vale para a pauta econômica. Então, eles ficam com um pé em cada canoa, mas a sinalização do vice-presidente da Câmara é importante, dando a entender que vai para o lado da oposição. Ele já disse, a partir de agora eu não sou mais independente, eu sou oposição ao governo Bolsonaro, disse o vice da Câmara, Marcelo Ramos. É o segundo homem, logo depois do Arthur Lira. Se acontecer alguma coisa com o Arthur Lira, cai na mão dele a decisão sobre impeachment, e ele já sinalizou que ele levaria adiante o pedido de impeachment.